Quero convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia. Nós vamos refletir aqui no texto, depois vamos encerrar celebrando a ceia do Senhor. Mateus, capítulo de número 17, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Mateus 17, de 1 a 8, é o texto que fala sobre a transfiguração do Senhor Jesus. Mateus 17, de 1 a 8, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Eu gostaria de saber se os irmãos na infância já brincaram de cabana. Já brincaram de fazer cabana? Não é? De colocar aqueles cobertores. Eu me recordo que quando morava na Carolina Santos, morávamos numa casa antiga, uma área na frente, uma área atrás, e nós pegávamos os lençóis, os cobertores, pendurávamos no varal, tá? Colocava ali e fazia uma cabana. E ali eu e as minhas irmãs, e por vezes os meus primos, nós ficávamos ali, nós estamos morando na cabana. Dentro de casa tinha tudo, mas na cabana tinha algo diferente, tá? A cabana a gente tinha feito, a cabana trazia uma experiência diferente. E ali então nós brincávamos naquela cabana. Que eu quero colocar para os irmãos que nós envelhecemos, guardamos as boas lembranças da nossa infância, o que é bom, é sinal que nós não envelhecemos, né? E também o que eu quero colocar para os irmãos é que ainda na vida adulta nós temos uma tendência em fazer cabanas. Ainda temos uma tendência de poder construir espaços em que nós possamos nos sentir mais à vontade. Nós temos uma tendência em podermos construir espaços no plano espiritual, como que fosse para circunscrever uma espiritualidade e uma expressão de fé. Porque é isto que está aqui no texto, tá? Este é um momento marcante no ministério do Senhor Jesus. Podemos entender didaticamente o ministério de Jesus por 2 maneiras, em 2 partes. A primeira parte é Jesus se apresenta a João Batista, Jesus chama os discípulos, Jesus realiza tantos milagres, Jesus caminha com os discípulos, Jesus profere o sermão da montanha, e nesta primeira parte não aparece muito do objetivo pelo qual Jesus, pelo menos ele não fala muito sobre o objetivo pelo qual ele havia vindo ao mundo, ok? Então, veio ao mundo em cumprimento de uma palavra, uma profecia, veio ao mundo em cumprimento do que Deus tinha falado, veio ao mundo por conta do amor de Deus para com todos nós, mas veio ao mundo com uma missão, com um propósito. Eu não sei se você tem pensado nisso, eu não sei se você tem considerado por que você está aqui, não sei se você considera por que você existe. E eu falando para os líderes de células nesta semana, eu fiz uma pergunta que foi a seguinte: por que nós estamos aqui? E eu disse para os que estavam aqui o seguinte, que esta pergunta determina a nossa vida. Se você não sabe responder esta pergunta, se você não tem resposta para esta pergunta, eu diria que a sua vida carece de um certo sentido. A sua vida carece de uma certa direção. A sua vida carece de um certo propósito. Porque eu e você não estamos aqui por vontade do papai e da mamãe. Não é uma causalidade, a vida não é uma causalidade. A vida é algo que nós recebemos de Deus. E nós recebemos de Deus para que possamos viver com qualidade, sim,
vivemos para usufruir do que o mundo tem, a vida, o mundo no sentido mais amplo ou mais específico na natureza, que tem para nos oferecer também. Mas se nós entendemos que a vida é dada para nós aproveitarmos, no sentido, por exemplo, de enriquecer, que é algo que move o homem desde que começaram a lidar com o dinheiro e no escambo, a questão de querer ter mais. Observem que aquele homem lá, que Jesus conta a história dele, que era rico, que sempre tivemos pessoas ricas e sempre tivemos pessoas pobres. E aí aquele homem que era rico, ele fala assim: eu vou destruir os meus armazéns e vou construir armazéns maiores porque eu quero faturar mais. E assim ele o fez. Qual o problema disso? Nenhum problema. Qual o problema de você poder pensar em investir, em melhorar o seu trabalho, em crescer? Qual é o problema disso? Nenhum problema. O problema é quando você então faz disso a razão de viver, porque aí este homem ele fala assim, quando ele acaba a obra, ele fala assim: agora a alma come, bebe, regala-te, porque o que você tem preparado, você o tem para muitos anos. E aí o que então o texto bíblico vai falar? Jesus vai dizer: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Então esta colocação e esta pergunta do Senhor Jesus não é uma questão de poder falar que ele não deveria trabalhar, que ele não deveria projetar, mas de poder pensar: é para isso que você quer? É para isso que você quer? O que você quer em termos de poder acumular riquezas para poder ter, faz sentido? Então nós temos que pensar nisso. Não há problema em progredir, não há problema em poder avançar, mas para que você quer? Ok? Para que você quer? Nós estamos aí acompanhando a questão do dilema do apresentador Faustão, que precisou fazer um transplante de coração, e ele, antes de poder fazer o transplante, ele fala, ele lá em cima sabe todas as coisas, enfim, conseguiu fazer, não vamos entrar em méritos de como que isso foi mais fácil ou não, mas conseguiu fazer, está vivo aí. Agora observe bem, uma pessoa com muitos recursos se viu no fiapo da vida. E aí eu penso que quem se vê nesse fiapo da vida pensa o seguinte: o que é a vida? O que é tudo isso que tem? Ao ponto de poder, quem sabe, frente a tudo que tem, poder falar: eu posso dar tudo para poder ter vida. Eu acho que assim faria e assim procederia. Então, a questão é de nós entendermos a missão. Jesus veio ao mundo com uma missão. Jesus veio ao mundo com um propósito. De igual modo eu e você. De igual modo eu e você. Não estamos aqui tão somente para poder acumular dinheiro, ou então para poder satisfazer os nossos desejos, porque nós somos seres do desejo. Nós desejamos, e dentre os desejos que nós temos o desejo sexual, que a gente fala pouco dele. Pelo menos quando a gente está reunido assim. É como se quando nós estivéssemos reunidos, nós fôssemos todos seres assexuados. Não tem. Mas aí nós nos confrontamos com o desejo sexual a cada momento, a cada instante, porque ele está em nós, porque ele está presente em nós e porque ele é estimulado na vivência dentro de uma sociedade cada vez mais desnudada, digamos assim. Então, uma pessoa que vive pela satisfação do desejo, ela vive uma pessoa degradada. Tivemos aqui há tempos atrás um casal, e eu me recordo bem dele, não lembro dos nomes, são amigos do Carlinhos da Eliane, e eu estava sentado aqui, e esse casal estava na terceira fileira, e na dinâmica do culto ele falava com mais assim, força: glória a Deus, amém. Aí eu falei assim: que casal é esse? Aqui no nosso meio você pode falar glória a Deus, pode falar amém, que ninguém vai ficar assustado com isso, viu? Não tem. A Vera Lúcia foi pregar em uma igreja, nossa missionária, e conhecemos como é que ela é, e ela pregava e falava como ela falava aqui: meus irmãos, lá no Mali, Deus abençoou, arrecadamos oferta e construímos um hospital. Amém, irmãos? Cri, cri, cri. E aí ela pega e fala: e aí, meus irmãos, nós fizemos uma outra campanha e compramos uma ambulância para poder atender as pessoas. Amém, irmãos? Cri, cri, cri. E aí pela terceira vez ela fala: e aí, meus irmãos, a igreja do Lins ajudou, ofertando para poder pagar um curso de uma assistente de enfermagem, para poder auxiliar no parto, porque lá não tem isso, e nós conseguimos formar algumas pessoas. Amém, irmãos? Cri, cri, cri. A Vera Lúcia, que vocês conhecem, ela fala assim: irmãos,
Os irmãos estão dormindo? Né? É costume de igreja. Não estou falando que é melhor ou que é pior, é costume. Aqui você pode ficar à vontade. Então, esta perspectiva de poder viver na questão da manifestação do desejo, refém pelo desejo. Sabe que tem pessoas que negam o Senhor Jesus, tanto pela questão do dinheiro como pelo desejo. E aí estava esse casal aqui, e depois eu fui conhecer, é um médico, né? E um pouquinho da história dele, que eu me aproximei. E um homem que tinha vivido, que passou parte da vida dele vivendo na questão de satisfação dos desejos, e dos desejos da carne, envolvido com questões de adultério, de orgia, essas coisas todas. E esse homem, então, hoje com a esposa, servem ao Senhor. Por quê? Porque tanto da ordem do dinheiro como do desejo, levado como sendo função da vida, assim, os irmãos estão entendendo, como se fosse a razão da vida, ele não vai dar a satisfação. Então, o desejo sexual faz parte, ele tem o seu campo de realização, não se assuste com ele, mas não se curve perante ele. E para não se curvar perante ele, você tem que pedir a graça de Deus. Pedir a graça de Deus para poder compreender, não para poder reprimir. Certo? Porque não é dessa forma. Pois bem, é assunto para outro momento. Então tem a questão do dinheiro, tem a questão do prazer, tem a questão do social, de poder, porque o homem gosta do poder, fala sério, gosta do poder. Quer ver então se uma pessoa ela mantém o seu caráter, poder deixar ela, dar para ela uma ascensão, um poder, um cargo. E aí algumas pessoas que conseguem uma ascensão, um cargo, elas mudam completamente. Outras não. Outras continuam com calça jeans, com tênis, camisa de malha. Inclusive, na nossa realidade como cariocas, nós vamos ao shopping, se tiver aqui, a gente vai de bermuda, vai de chinelo, vai de camisa de malha. E aí eu me recordo dos meus parentes, né, da minha cunhada lá em Belo Horizonte, e a gente falava assim, quando a gente passava, vamos no shopping. Elas iam se arrumar, passava batom, botava... Aí quando olhava assim para mim, para Simone, falava assim, vocês não estão prontos, não? Não, é que a gente vai assim, né? A gente, dessa maneira. Então, assim, é uma característica cultural, tá? Mas, porque essa relação do poder, ela traz para a pessoa uma questão que ela, por vezes, quer ser admirada, quer ser reconhecida, ela quer ser valorizada. Se você precisa do outro para ser valorizado, você não está bem, não. Se você precisa do outro para poder ser reconhecido, você não está bem, não. A gente não pode dispensar o outro. Receber um elogio é bom, mas se precisa do outro para poder saber que tem valor, não está bem não. Se cuida aí, procura ver como é que está essa sua autoestima. Então, a questão é que, por vários motivos, então, nós perdemos a compreensão do sentido pelo qual nós estamos no mundo. E queremos cristalizar alguns momentos ou nos proteger em alguns lugares. Criamos, por vezes, uma geoteologia, ou seja, um espaço físico determinado, onde nós achamos que é só naquele espaço que Deus se manifesta, que é só naquele espaço onde Deus está presente. Fora daquele espaço, Deus não está presente. Fora daquele espaço, Deus não se manifesta. Então, quando Pedro fala, vamos construir três tendas aqui, ele está querendo marcar um local, ele está querendo criar, quem sabe, como que se dá o nome... esqueci como que marca um memorial. Ele está querendo criar, quem sabe, até por conta daquilo, um lugar de peregrinação. Ainda hoje tem os lugares de peregrinação que as pessoas acham que é lá e peregrinam para lá e vão para lá e é a mesma coisa, tá? Então vamos construir aqui 3 tendas, como se uma tenda fosse suficiente para poder abrigar Deus, como se um prédio fosse suficiente para abrigar Deus. No Velho Testamento, quando Davi pretende criar o templo, e ele fala sobre o templo, depois Salomão vai criar o templo, Deus vai falar claramente, olha, não tem casa que possa me abrigar, não tem casa que possa me comportar. Então nós nos reunimos neste lugar, se Deus quiser, futuramente nos reuniremos em outro lugar para ter mais espaço, mais acessibilidade, para ter mais pessoas, mas seja maior que for o espaço, ele pode caber mais pessoas, mas ele ainda será pequeno para Deus. Ele ainda é um lugar que não comporta a presença de Deus, porque Deus na sua glória, ele transborda no universo.
O homem ainda penetra o universo, o homem ainda descobre novas galáxias, o homem ainda descobre coisas, e Deus transborda nesse universo, né? Deus transborda nisso que está dado. Pois bem, então no primeiro momento Jesus não fala de uma maneira muito clara desta missão, mas agora chega uma parte da vida dele em que ele começa a falar de maneira mais clara sobre isso. Por exemplo, aqui no texto de Mateus, se você observar, você vai ver que Jesus já fala, Mateus 16, 21, ele fala: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então vamos pensar isso de uma maneira bem terra a terra. Se você estivesse ali com Jesus, ele fala: eu vou morrer. Numa condição natural, se alguém falar para você que vai morrer, o que você fala? Não, nada disso, vai morrer não, vai viver. Esta jovem que faleceu, a Luciana, que nós devemos orar pela Lúcia, eu tenho mantido contato com a mãe dela, Lúcia. Foi uma experiência bonita. Eu passei mensagem para a Lúcia, aí quando foi ontem, a Lúcia ligou para mim. A Lúcia ligou para mim para poder falar por que ela não poderia estar na igreja hoje. E a Lúcia abriu o coração comigo para poder falar um pouco mais da vida dela. E a Lúcia falou para mim o seguinte: pastor, olha só, falaram até da missa do 7º dia. Eu falei: não precisa, porque o pastor Ailton esteve lá, já falou, e a minha filha aceitou Jesus. Eu falei para ela: isso é uma posição sua, a gente não interfere nessas questões. Está entendendo? Muito embora eu concorde com essa sua postura. Não, pastor, é isso. É uma pessoa para nós acompanharmos. Lúcia, eu quero te visitar, eu e a Simone, para poder... A Malu, que é aquela jovenzinha, tá? que é a filha da Luciana que veio a falecer. O Douglas, o pai, passou mensagem para mim, para poder saber: pastor, vai ter a programação dos adolescentes, que eu quero levar a Malu. Então observem bem como que são as coisas, tá? E aí a Luciana chegou para o médico e falou para o médico: doutor, eu quero que o senhor ore por mim. O médico era cristão, doutor Marcelo. Eu gostaria de conhecer o doutor Marcelo, Carlinhos, porque o doutor Marcelo chamou o doutor Marcelo e falou: doutor Marcelo, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu quero me reconciliar. Eu estive lá visitando naquela quarta-feira à tarde, orei com ela, com a Bíblia na mão, e ela à noite fala para o médico: eu quero me reconciliar, porque Deus falou que eu vou morrer. E o médico fala: não, minha filha, suas taxas estão melhorando. Estava mesmo. Ela falou: não, doutor, eu quero que o senhor faça isso comigo, eu estou te pedindo, o senhor pode fazer? Eu achei muito bonita a atitude do médico, porque, né, tem toda uma instituição, tem toda... Aí ele pegou, fez isso como servo do Senhor, orou naquela oração de confissão. Na quinta-feira, esta menina amanheceu bem, tomou café, mas daqui a pouco ela fala: estou sentindo uma dor, e a dor aumentou, teve algumas paradas cardíacas, teve um infarto e faleceu. E aí? Como é que você pode falar sobre isso? Né? Então imagina ao lado do Senhor Jesus, e ele fala: não, porque eu vou morrer. Naturalmente, se eu estivesse ao lado dele, falaria como Pedro falou: não, nada fora, nada disso. E também ouviria o que Pedro ouviu: arreda-te, Satanás. Porque nós podemos ser usados por Deus, mas podemos também ser usados pelo inimigo. Presta atenção: quando você fala o que não deve, ou quando nós falamos o que não deve, quando nós falamos daquilo que não está pautado na palavra, ou quando nós falamos contra a palavra, nós estamos sendo usados pelo inimigo. Irmãos amados e queridos, que a minha vida e que a sua vida possamos ter então essa postura de sermos usados por Deus e não pelo diabo. Amém, irmãos? Para nós identificarmos. Então, desta maneira, Jesus começa a falar e Pedro diz que não. Aí agora, ele, ainda dentro de um contexto de poder se revelar no propósito de Deus, para os discípulos, ele vai ao monte, que é o monte chamado de Transfiguração, que bem provavelmente é o Monte Hermon, que eles subiram o Monte Hermon. Lucas, o Evangelho, vai falar que Jesus foi ao monte para poder orar. Porque assim, Jesus foi ao monte para poder ser transfigurado. Transfigurar é a mesma palavra com o sentido de transformar, de Romanos 12, certo? De metamorfose. Então Jesus ali, a transfiguração é um novo formato, digamos assim. Jesus foi ao monte para poder orar.
Se Jesus reservava momento à oração, por que nós desprezamos tanto a oração? Por que nós desprezamos tanto a oração? Tantas coisas nós deixaríamos de fazer se nós reservássemos mais tempo à oração, e quantas outras coisas nós faríamos e com mais determinação, com mais coragem, se nós estivéssemos pautados na oração. Então é uma forma de nós podermos nos agarrar com a fé. Eu tenho dito que a fé que nós temos em Deus não é uma forma de poder nos guardar e abrigar. Acontece isso também, tem esse papel também, mas eu penso que mais a fé é mais para que nos estimular e nos motivar para nós enfrentarmos problemas. Por falar nisso, deixa eu me fazer uma pergunta. Não precisa se manifestar. Você tem problema? Alguém nessa congregação está vivendo com algum tipo de problema? Eu acho que não. Eu acho que não, a começar por mim. Ninguém aqui tem problema. Santa ilusão, né? Todos nós temos. E a fé é o que nos encoraja para nós não negarmos o problema, mas para podermos encarar, seja ele de saúde, seja o que for. Fomos visitar a irmã Renata em tratamento de câncer e vendo como que ela está lidando com isso e a forma que ela está fazendo com isso, de poder enfrentar. Então a fé é o que nos estimula a enfrentar problemas de saúde, problemas de casamento, problemas de trabalho, problemas financeiros, problemas de relacionamento, as questões da violência. A fé é o que nos estimula para que nós possamos então avançar, para que nós possamos progredir. Desta maneira Jesus foi ao monte para poder orar. Tem gente que ora no monte de travesseiro, deita, ora, quando acorda fala amém. Não é dessa oração que está falando. E aí quando ele está ali perante o Pai orando, o que acontece? Há essa manifestação onde o rosto fica, as vestes ficam brancas, o rosto fica resplandecente. Isso se assemelha a quem? A Moisés no Velho Testamento. A Moisés quando subiu no monte de Sinai, e Moisés quando desceu, ele estava com as roupas resplandecentes. Olha, prestemos atenção, todas as vezes que nós mantemos comunhão com o Pai, o nosso semblante muda. Sabe? Por que o semblante muda? Deus faz maquiagem na gente? O que a Bíblia diz? Que o coração alegre traz formosura para o rosto. Muda porque o Espírito de Deus trabalha a gente por dentro. Não tem maquiagem que nós possamos colocar, e hoje os homens também usam maquiagem, tá? Que possa então tirar aquilo que está dentro do nosso coração, mas Jesus muda o que está dentro do nosso coração, e faz com que, e isso naturalmente é no nosso semblante. Se eu não estou bem por fora, é porque eu não estou bem por dentro, isso é regra. Isso é regra. Quem não está bem por fora é porque não está bem por dentro. E não é que você tem que andar sorridente o tempo todo. Se não está bem, admita que não está bem. Se está triste, admita que está triste. Se está invocado, admita que está invocado. Se está com raiva de alguém, admita que está com raiva de alguém. Amanhã eu estarei lá no debate da 93, se Deus quiser, e o tema já adiantado é sobre perdão. E aí fica aquela questão de perdoar. Eu lendo um livro, há tempos atrás, o autor falava que a primeira coisa para poder perdoar é você sentir aquela raiva de alguém que te magoou. Porque se você não sente e camufla, não tem como perdoar. Se camufla a doença, se camufla o problema, não tem. É preciso sentir. Eu estou com raiva, né? Eu tenho vontade de esganar. Aí você, admitindo isso, coloca isso perante Deus. Senhor, esse sentimento não me faz bem. Isso não vai resolver a questão. Não é por aí. Então, observe então que a presença de Deus, ela nos traz fortalecimento espiritual, e é tudo isso que o Senhor Jesus, mas enquanto homem encarnado, carecia para a trajetória dele até a cruz, para você poder enfrentar o que você está precisando enfrentar, para você passar por onde você está passando. Você precisa de revestimento espiritual, de coragem, de força do Espírito, porque senão você não vai aguentar. E tem muitas pessoas na sociedade hoje que não aguentam. Daí as instituições de governo colocarem até a questão de Setembro Amarelo, pelo alto índice de suicídio e pelo alto índice de depressão. Então é preciso que nós possamos buscar este fortalecimento.
A nuvem toma o monte, e também a nuvem estava lá no Sinai, quando Moisés estava, e nuvem na Bíblia tem o sentido de Shekinah, e Shekinah é a palavra no hebraico que vai se referir à glória de Deus. Então, é ali na glória de Deus, é na presença de Deus que nós somos revestidos pela glória dele. E quando a gente é revestido pela glória dele, nós que somos de barro, nós que somos de carne e osso, nós nos tornamos mais fortalecidos para podermos enfrentar os problemas e para podermos cumprir a missão. Porque tudo que o inimigo quer é que você não cumpra a sua missão. É que nós não cumpramos a missão. É que nós fiquemos rodeados naquilo que são as nossas histórias, mazelas, dificuldades, enquanto que Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não diz: se preocupe primeiro, tente resolver primeiro, para depois você então, o que eu vou te acrescentar, coloca nas mãos dele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Desta maneira, então, tem esta experiência maravilhosa, tem aquela voz do céu que fala: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, ali, algo semelhante ao batismo do Senhor Jesus, ratificando o ministério de Jesus e perante os discípulos. E vamos observar que, mesmo assim, quando chega lá na cruz, eles ainda não tinham entendido muito bem. Pedro, Tiago e João não tinham entendido muito bem, porque eles saltam fora, eles vão embora, tá? Eles não tinham compreendido muito bem, mas Jesus vinha falando para eles. Você acha que o mundo vai terminar? Você acha que o mundo vai acabar? Você tem convicção de que Jesus vai voltar? Porque parece que essas coisas são assuntos tirados de pauta. Isso é coisa tirada de pauta, né? A questão do fim do mundo, eu não estou aqui com nenhuma mensagem, mas eu entendo que vai acabar, não sei quando, mas vai acabar. Outro dia eu vi uma reportagem em que vi não sei também se é verdade, né? A gente acaba, uma geleira se deslocando no Canadá, e ela vinha em direção a uma cidade onde algumas pessoas já estavam ficando assustadas. Mas é verdade que no Canadá teve um incêndio muito forte, que saiu devastando muitas casas, não é? Porque, conversando com o pastor Novaes, que a filha mora no Canadá, falou sobre isso. Também é verdade que o Havaí foi devastado por um grande incêndio. Também é verdade, né? Também é verdade tantas outras coisas que nós estamos vendo e ouvindo por aí. Então há duas coisas, há um movimento, e isso que eu vou falar é de uma aula que eu tive no curso de pós-graduação em filosofia, em que o professor falou: o mundo enquanto planeta, ele se distende, ele se encolhe. Ele tem um movimento assim, e ele entrou num outro movimento que é irreversível. Não quer dizer que vai ser daqui a um ano, pode ser daqui a 1000 anos, 2000 anos, mas entrou no movimento irreversível. Tem a questão do aquecimento do planeta, de tantas pessoas e tanto gás carbônico, que está aumentando a questão da proteção da camada de ozônio. E a gente vê lá na Europa o calor terrível que está acontecendo. E nós estamos nesse friaco, eu não quero desestimular ninguém, mas daqui a pouco a gente entra na primavera. E como é que é isso? Bom, não sei, eu só sei o seguinte, que vai acabar. Porque a Bíblia fala que tem novos céus e nova terra, tá? Então eu creio no que está na palavra. Desta maneira, então, os discípulos não estavam ainda crendo na missão do Senhor Jesus de morrer na cruz e poder ressuscitar. E desta maneira Jesus então ali está se apresentando, se confirmando, Deus confirma, e eles falam: vamos construir 3 tendas. E é isso que eu quero colocar, para poder dizer que nós terminamos um mês maravilhoso, para que nós tivemos um mês muito abençoado. Foi tudo muito bonito, o coral foi muito bonito, né? A programação dos jovens e adolescentes foi muito bonita, os batismos então foi algo maravilhoso, a Luciana fez um monólogo muito bonito, foi tudo muito bênção de Deus, mas acabou. Significa que nós não fomos chamados para construir tendas,
para cristalizar as experiências, para poder falar que coisa maravilhosa e vivermos numa produção de experiências. Vamos fazer um novo ensaio, vamos fazer uma nova coisa, vamos fazer, e assim a gente vai levando, fazendo, e nisso que nós vamos fazendo, nós estamos abrindo mão de relacionamentos, nós estamos abrindo mão de estar em contato com as pessoas, nós estamos abrindo mão de podermos orar com as pessoas, nós estamos abrindo mão de podermos conhecer melhor uma pessoa. Nós estamos, por vezes, nesse mundo que já é de corre-corre. Na terça-feira eu mencionei um livro, mas eu esqueci de dizer o título, eu vou dizer agora, com os líderes de células, que é um livro secular, mas que eu acho que valeria a pena você ler, chamado Sociedade do Cansaço. Nós estamos vivendo um tempo em que cada um de nós está sendo cada vez mais exigido, ou não? Cada vez mais. Você tem um aparelhinho na mão chamado smartphone, que você fala assim, é mais fácil, mas você dele não desliga, porque cada vez mais você recebe mensagem para isso, mensagem para aquilo, mensagem para aquilo, mensagem para aquilo outro, e as pessoas perderam a noção da mensagem. Isso é um problema sério, porque de tanto mandar mensagenzinha com postzinho, com filmezinho, com coisa que não é tão importante, a gente acaba por vezes desprezando uma mensagem importante. Vocês querem uma orientação? Para de publicar esses negócios, até nos grupos da igreja, ficar publicando isso, não publica muito não, porque top aquilo lá, aí quando tem uma mensagem que é própria, que é pertinente, passa batido, porque, me diga uma coisa, você lê todas as mensagens que você recebe? Eu tenho não sei quantos grupos, né? E quando eu vou ver, tem 2.000 mensagens, tem 3.000 mensagens. Eu tenho Instagram, e quando vai ver, então a gente não dá conta, então minimiza isso, para poder fazer um uso, quando tiver alguma coisa significativa, poder aparecer, tá? Então, essa produção de atividade também por vezes entra dentro do nosso meio. O que eu quero marcar aqui hoje é que Deus não nos chamou para construirmos tendas espirituais nem cabanas espirituais. Deus nos chamou para irmos ao encontro de pessoas, para abençoarmos pessoas, para cuidarmos de pessoas, para amarmos pessoas. O que Pedro coloca ali é da ordem seguinte: vamos construir essas tendas aqui e vamos criar um memorial e vamos ficar aqui. Não vamos desprezar os nossos momentos bons, as nossas experiências, as nossas vivências, as nossas visões, porque fala sério, tem momentos que nós temos uma visão do céu na terra, não tem não? Essas visões que Deus confere a cada um de nós é para empolgar o nosso coração, para nós darmos uma caminhada. Aí depois a gente faz uma outra programação, aí depois a gente faz uma outra, e aí nós vamos empolgando e vamos alcançando pessoas. O que eu quero colocar para os irmãos é que ainda tem esta tendência nossa de vamos construir tendas, vamos fazer esse momento uma coisa maravilhosa, é bom estarmos aqui, é ótimo nós estarmos aqui, mas quantas pessoas poderiam estar aqui que não estão? Quantas pessoas nessa semana você compartilhou de Jesus? Para quantas pessoas você mandou uma mensagem simples, quase que subliminar? Porque às vezes não pode chegar de chapa, mas para poder falar, lembrei de você. Sei lá, quantos caminhos você abriu? Durante esse ano, quem que você já alcançou para Jesus? E aí nós temos repetido um argumento que é o seguinte: as pessoas não querem mais ouvir o Evangelho. Estratégia do inimigo. As pessoas não querem ouvir o Evangelho que muitas vezes nós pregamos, que é um Evangelho de acusação, que é um Evangelho de dedo em riste, que é um Evangelho, né, em que lima a pessoa. Mas olha, gente, é só você visitar um hospital para você ver quem é que não está precisando de oração. Eles vai quase. Eu já fui em hospitais visitar irmãos e orando com o irmão. E na enfermaria, daqui a pouco o outro fala: o senhor pode orar comigo também? Posso. Daqui a pouco o outro: o senhor pode orar comigo também? Posso. Daí tornou-se quase que uma capelania ali naquele lugar, de tantas pessoas precisando, de tantas pessoas.
de tantas pessoas que estão nos presídios. Hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso, restauração de vidas. E não é porque elas estão lá, por mais que elas tenham feito coisas erradas, que elas devem ficar abandonadas. Aqui tem o pastor Valdemir, que durante anos já realizou capelania com presidiários. Não é porque elas estão lá, que fizeram coisas erradas, que elas devem ficar abandonadas. Crianças que andam na rua. Ontem o Nilo ligou para mim e disse: pastor, na semana que vem estamos pensando em fazer aqui um culto cívico. Falei com o irmão Alisson, nós vamos ter aqui 2 militares para poder falar, porque tem um projeto aí na comunidade que eles fazem. Nilo, Francisco e o Pedro, que é o presidente do Projeto Amizade, uma equipe boa, a irmã Zélia, muita gente. Que coisa bonita. Você imagina que algumas dessas crianças podem adentrar uma carreira militar, por exemplo? Que algumas dessas crianças podem depois vir a ser um militar de patente? Imagina que a partir de uma criança a gente pode alcançar uma família? A gente pode abençoar uma família? Os irmãos estão entendendo? Então, o que eu quero aqui destacar, e concluindo é isto, tá? Estava muito bom no monte, está muito maravilhoso no monte. Nós temos tido momentos bons aqui, irmão. O irmão não pode faltar, irmão. O irmão não deve deixar de vir. O irmão não deve deixar de participar. A igreja do Lins, ela não é melhor do que nenhuma outra igreja, é uma agência do Senhor, tenho repetido isso. Mas nós somos uma igreja muito abençoada, irmãos. Sabe por quê? Porque o irmão tem compromisso com Deus. Porque o irmão, gente, pastor Sebastião, a irmã Aramis estão aqui na oração. Solange Santos mobiliza as irmãs, estão na oração. Tem muita coisa bonita acontecendo. Nós não somos perfeitos. Quando vem alguém para me conversar comigo que eu quero vir para a igreja, eu falo: olha, a igreja não é perfeita. Mas até você que vê imperfeições, eu peço a você, muda um pouquinho o seu olhar. Veja as coisas bonitas. Tem muita coisa bonita, gente. Tem muita coisa bonita. Por que a gente vai ficar falando só das imperfeições? Isso existe em qualquer lugar. É uma igreja então abençoada, uma igreja com um pessoal bom, a nossa juventude, o nosso trabalho com crianças. E olha que nós temos um espaço enorme para melhorar. Que eu quero deixar para os irmãos que é muito bom nós estarmos juntos. Que é muito bom nós nos reunirmos aqui. Mas que nós não construamos tendas espirituais. Que nós não venhamos a circunscrever um espaço, uma vivência, para poder falar que é só ali. O que eu quero dizer para o irmão, com todo o carinho, é que você não viva uma vida só de domingo. Não seja crente só no domingo. Eu sei que você não é perfeito, como perfeito eu não sou. Mas que não viva assim. O que eu quero pedir para o irmão, que eu sei que tem que trabalhar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, é que você dê uma mexida na sua agenda, irmão. Para você ver que essa agenda está muito lotada de coisas. E talvez só tenha um pouquinho lá para Deus. Mexe lá, irmão. Mexe lá para você poder ver até o tempo que você tem que parar para descansar. Até o tempo que você tem que parar para dar uma descansada, uma relaxada. Senão você não vai aguentar. Você não vai aguentar isso. Eu tenho que ter sustento, sem dúvida alguma. Para onde é que foi o dinheiro do louco da história que Jesus contou? Hoje pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? O que Paulo fala em Filipenses? Eu estou satisfeito e contente com o que tenho. Almeje mais, mas fique satisfeito com o que você tem. Quando você é insatisfeito com o que você tem, você despreza esposa despreza filho. Vocês com filhinho pequeno, eu lembro dos meus filhos pequenos. E às vezes eu fico pensando, quanto tempo eu deixei de investir nos meus filhos pequenos? Quanto tempo? Deixei de, olha que sempre saíamos, mas quanto tempo? Aproveita. Se você queixa muito para frente, você despreza hoje. Se você olha muito para frente que vai morrer mesmo. Isso é certo e garantido. Se Jesus não voltar, fica tranquilo que você vai esticar. Não tem jeito. Não tem jeito. E sabendo dessa realidade, procura viver um pouco melhor hoje, servir a Deus mais hoje. Com o que você pode?
Veja lá, irmão, na sua vida financeira. Veja lá, irmão, como que você participa. Como que você faz na relação para com Deus. Eu falo para os irmãos, isso na minha vida é uma prática de gratidão a Deus. E quantas formas Deus tem para poder abençoar a gente. Pastor Calixto, uma ocasião, falou para mim, quando eu era do seminário, me dá R$50 de oferta. Eu falei assim, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele pegou, segurou minha mão e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Quando você rejeita uma oferta, você está impedindo de Deus abençoar uma necessidade que você tem. Então você vai continuar com essa necessidade porque está sendo teimoso e burro, tá? E outra coisa, você está deixando que aquela pessoa seja também abençoada porque ela está querendo te abençoar. Aí eu falei com ele, então pode botar, irmão. O que você receber, recebe com bom grado. A pessoa quer dar, recebe com bom grado. Mas não recebe só também não, dá. Abençoa. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Enfim, o que eu quero então destacar e concluindo é isso. Não vamos circunscrever o Evangelho. Não vamos viver de programação em programação. Não vamos viver de ações em ações. Nós vamos continuar fazendo isso. Nós vamos inovar cada vez mais. Eu me considero um cara inovador, quero inovar cada vez mais. Mas nós não podemos cristalizar o Evangelho. Quando Jesus viu os discípulos encantados, o que ele disse? Vamos. Vamos o quê? A dedução vamos descer um monte e vamos continuar. Que ao sairmos daqui nós desçamos para a realidade, para enfrentar, para abençoar. Você é bênção, você é bênção, você é bênção, e Deus quer abençoar muitas pessoas a partir de você. Deus tem abençoado e Deus vai abençoar se você se disponibilizar cada vez mais. E se você fizer isso, você vai estar cumprindo o propósito pelo qual você está no mundo. Amém, irmãos?